Olá! Este assunto que eu tenho para entregar para você é o assunto que virou a chave da minha vida. A partir do momento que eu entendi este assunto, eu tive a clareza sobre como ter novos comportamentos para mim poder ressignificar o quê? As crenças, porque são elas que determinam os nossos resultados nos dias de hoje. E eu quero te convidar a se aprofundar comigo agora neste conteúdo. Vamos lá? Então, eu não posso falar de crença sem falar da fisiologia cerebral do ser humano. E aqui eu quero que você olhe comigo esse slide. A fisiologia cerebral, nós temos todos nós o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Nós temos a razão e a emoção. Todos nós temos. Porém, alguns de nós usam mais a razão, outros de nós usam mais a emoção. Mas vamos analisar o que é essa razão e o que é essa emoção? Olha para mim. O hemisfério esquerdo, ele é o nosso consciente, o racional, o lógico, a memória e a intelectualidade. Porém, o hemisfério esquerdo, ele é o racional, que ele é o nosso idealizador. É a parte responsável do cérebro pelas nossas ideias, pelos nossos ideais. Depois nós temos o hemisfério direito, que são os nossos sentimentos, a nossa intuição, as nossas emoções, as crenças e a maturidade. Isso aqui é o lado realizador, é a inteligência emocional. Então nós vamos ter uma inteligência racional e uma inteligência emocional. Um que é o idealizador e o outro que é o realizador. Ana, mas o que isso muda na minha vida? Muda o seguinte: quantos de nós temos várias ideias, temos muita coisa para realizar e não conseguimos? Quantos de nós nos comprometemos a fazer as coisas e não fizemos? Quanto vale uma ideia? Uma ideia boa, quanto vale? Enquanto ela não for realizada, ela não vale nada. Ninguém compra uma ideia boa. Agora, uma ideia boa aplicada, ela tem sim o seu valor. Muitas imensuráveis. Mas o que eu quero te dizer é o quê? Quantos de nós chegamos em casa racionalmente e a gente diz: hoje eu não vou brigar com meu esposo, hoje eu não vou brigar com a minha esposa. E quando vê, entra dentro de casa e acaba brigando. Hoje eu não vou brigar com meu filho. E quando chega em casa, acaba brigando. Acaba fazendo coisas que não gostaria de fazer. Por que nós fizemos isso? Porque se nós temos o entendimento que não é para fazer, que é a nossa razão, e emocionalmente nós fizemos. Porque a nossa emoção é o realizador. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Muitas pessoas dizem: bom, agora eu vou fazer uma reeducação alimentar. E elas começam a entrar numa dieta, elas vão, estão ali firmes, mas aí vão numa festa ou num encontro social. Chega lá, tem um docinho, tem algo ali, um docinho. E ela diz: não, eu não vou comer, porque eu estou com um propósito, com foco. Poucas são as pessoas que conseguem resistir. O que acontece? Você começa a negociar com o teu cérebro. Só hoje, só umzinho. Tu já faz isso a semana toda, tu tá o mês inteiro sem comer nada, tu merece. De repente, quando tu vê a pessoa, pá, comeu. Quem mandou? A razão ou a emoção? Quem venceu esse diálogo? Foi a razão ou foi a emoção? E é sobre isso que a gente vai conversar. Por que eu sei o que é para fazer, como fazer muitas vezes e por que eu não consigo? Por que eu não tenho a coragem de escrever uma meta no papel? Pelo medo da frustração. Você sabia que a maioria de nós não tem metas e objetivos por medo de se frustrar e não cumprir aquilo dentro de um prazo? Por isso o nome do curso Impulse, porque eu quero te impulsionar, eu quero te trazer para a realidade de como fazer isso. E muito mais do que isso, eu quero fazer tu entender por que a gente não faz. Por quê? Porque eu já fui essa pessoa. De ter medo de colocar uma data, de ter medo de escrever no papel o que eu realmente queria, e pior, de eu nem sonhar mais, porque eu só olhava para as minhas condições. E eu vou te mostrar isso no decorrer do curso. Vamos lá? Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? O que isso tem a ver com as crenças? Já vou te explicar. Mas a inteligência emocional, ela se trata do quê? De um alinhamento entre a razão e a emoção. Isso, que as duas consigam conversar e te levar para o próximo nível.
que eu não seja só emoção e que eu não seja só razão. Então, a inteligência emocional vai fazer eu extrair o melhor de mim e do outro quando eu entendo como que ela funciona, quando eu aplico ela da forma correta. Então, a inteligência emocional não é nada mais, nada menos do que alinhar a razão com a emoção. Para quê, Ana? Para que a gente possa ir para o próximo nível. Esse próximo nível é o que alinha as minhas metas, os meus objetivos e as realizações de tudo aquilo que eu quero e que eu preciso. Então, eu quero te convidar a ver comigo esse slide. Esse slide ele vai falar sobre o quê? Sobre a matriz passiva de formação de crenças. Ana, o que é uma crença? Crença é tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu senti sobre forte impacto emocional ou sobre repetição. Como assim, Ana? Bom, principalmente na nossa idade de 0 a 12 anos, as nossas crenças mais fortes, mais enraizadas estão ali. E eu digo para vocês, toda crença é autorrealizável. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês do que é uma crença, ok? Então, olha só, por que de 0 a 12 anos, Ana? Porque de 0 a 12 anos, a criança, ela não tem tanto filtro. Por exemplo, tudo que eu estou falando para você agora está passando no seu filtro. Se é verdade, se não é verdade, se faz sentido, se não faz sentido, se é, se não é. Mas uma criança, ela acredita em tudo aquilo que é dito para ela. Principalmente quando são as autoridades. Quem são as figuras de autoridade para uma criança? Pais, parentes, professores, pastores, padres. Essas são as principais figuras de autoridade. Por que nós, quando crescemos, muitas das vezes rebelamos a autoridade? Porque nós fomos machucados na infância, de forma inconsciente por essas autoridades. Por quê? Porque todo ferido fere, todo machucado machuca e sangra em cima daquele que não tem nada a ver com a sua dor. E eu vou te trazer isso. Então vamos lá, o que é uma crença? Então a crença é tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti sobre forte impacto emocional ou sobre repetição. Ana, o que é um forte impacto emocional? É aquilo que te marcou. Por exemplo, na minha vida, quando alguém fala para mim assim, ó, 11 de setembro de 2001, o que automaticamente vem na minha mente? A queda das Torres Gêmeas. Por quê? Porque foi um forte impacto emocional. Eu lembro onde eu estava, com quem eu estava, que roupa eu estava vestindo, o que estava acontecendo naquela manhã. E o que aconteceu naquele dia. Por quê? Porque foi um forte impacto emocional. Mas se você falar a mesma data de outro ano, eu não vou ter a menor ideia de onde eu estava. Então isso é um forte impacto emocional. Só que isso é um forte impacto emocional para um adulto. Para uma criança, um forte impacto emocional é uma mãe gritando, dizendo, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou sair de casa. É um pai que vai embora, que abandona. Isso é um forte impacto emocional. É um grito. Ana, e o que é uma crença por repetição? A crença por repetição é aquela que se repete, principalmente com as palavras, porque as palavras ela criam uma realidade. Então, olha só, como que é isso? Por exemplo, uma criança ela é criada, seu burro, tu não vai dar nada, tu não vai ser nada na vida. Essa criança ela cresce acreditando que ela é burra. E quando ela está diante de uma tomada de decisão, ela acaba se invalidando de forma inconsciente. Ela acaba simplesmente dizendo, eu não consigo, sou burro mesmo, não dá. Ela acaba tendo comportamentos onde ela paralisa diante da decisão que ela precisa tomar. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um case de uma cliente minha. Eu tive uma cliente que, olha como que é a crença. Ela queria eliminar 10 quilos, certo? Bom, para quem quer eliminar 10 quilos? Qual é o estado atual? Estou 10 quilos acima do peso. Qual é o estado desejado? Eu quero eliminar 10 quilos, eu quero diminuir esses 10 quilos. Então, eu sei o estado atual e o estado desejado. Nós já vimos isso. O que eu preciso fazer? Traçar uma meta e um plano de ação, certo? Bom, Ana, quem é que hoje em dia precisa de alguém para dizer o que tem que fazer?
a meta e o plano de ação. Eu vou no médico, eu vou comer marmita, eu vou fazer exercício físico. Esse seria o plano de ação. Não precisa de mim para fazer isso. Só que o que acontece? As nossas crenças, elas estão no nosso inconsciente. Anne, como que elas se formaram? Por tudo que eu vi, ouvi e senti. Então, essa cliente, pontualmente, ela queria eliminar esses 10 quilos, ela queria outras coisas também. Mas a gente fez o quê? Nós traçamos uma meta e um objetivo. Encontramos o estado atual, o estado desejado e traçamos a meta para ela. Então, ela tinha que fazer as marmitas, procurar uma nutricionista, ir no endócrino, ver como estavam os exames dela e fazer exercício físico. E a gente começou a caminhada. Na primeira semana, ela teve resultados. Na segunda semana, ela teve resultado. Na terceira semana, o resultado dela paralisou. E aí eu fui procurar, né? Ela veio me procurar e a gente conversando, eu comecei a perguntar para ela o que ela estava fazendo, o que mudou. E aí ela disse para mim o seguinte, ela disse, Ana, eu tenho vergonha de te contar o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo certinho, mas eu tenho vergonha de contar o que eu estou fazendo. Eu digo, não, conta com vergonha mesmo, falei para ela, conta com vergonha. E aí o que ela me trouxe? Ela trouxe o seguinte, que de segunda a sexta ela come certinho, ela faz exercício físico, ela faz o que ela tem que fazer, de segunda a sexta. Mas quando chega exatamente na sexta-feira à noite, ela disse, Ana, eu tenho uma vontade louca de comer doce. Uma vontade louca de comer doce que eu acabo não me controlando. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, que tipo de doce tu come? Aí ela começou a rir, doce, Ana? Eu digo, não, que tipo de doce? É um pudim? É um bolo? É um chocolate? Que doce é esse? E aí ela trouxe para mim o seguinte, ela trouxe para mim que o tipo de doce que ela come é tipo doce de conveniência. Por isso que ela ficou com vergonha de falar. Mas doce de conveniência é doce de conveniência. Bis, bala, chocolate, bolacha recheada, doces mesmo desse tipo. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Quando que o doce entrou na tua vida? Ela me respondeu o seguinte, ela disse, Ana, o doce entrou na minha vida, eu não sei. E ela começou a rir, eu não sei quando que o doce entrou na minha vida. E aí eu falei para ela, você não nasceu com bis na boca. Em algum momento esse tipo de doce entrou sim na tua vida. E aí nós fomos usar uma ferramenta no qual a gente pode verificar as memórias e aí nós encontramos uma memória bem importante, que é onde eu quero falar com vocês, que era a crença dela. O que acontece? Todo ser humano ele busca se sentir importante, amado e pertencente. E durante essa ferramenta, onde nós estávamos procurando essa memória de doce, o que acabou acontecendo? Ela tinha um pai e o pai dela ele era representante comercial. O pai dela era representante comercial. E ele saía para trabalhar toda segunda-feira. Ele viajava pelo estado. Que dia que ele voltava? Sexta-feira. O que ele trazia? Doce. Que tipo de doce ele trazia? Doce de conveniência, porque aonde ele passava, tivesse um posto aberto, uma conveniência ele trazia. Então essa minha cliente, ela fazia o quê? Ela esperava, procurava se segurar e ela não conseguia. E ela disse, eu deixo o mercado fechar, o mercado fecha, e quando eu vejo, eu estou na conveniência, comprando doces, pagando mais, e eu não me aguento, eu passo o final de semana inteiro comendo. Então, o que acontece? Voltando ao pai. O pai, ele era representante comercial, saía na segunda-feira e voltava que dia? Sexta-feira. O que ele trazia para ela? Doce. Que tipo de doce? De conveniência. Ana, o que isso significa? Que isso é uma memória e um significado. Então, a forma que ela tinha de se sentir importante, amada e pertencente para o pai é quando ele entregava o doce para ela. E o que acontece? Ela passava o final de semana todo comendo os doces. Quando chegava na segunda-feira, vida normal. O pai ia viajar de novo e ela com a vida normal. Ou seja, a dieta que ela conseguia fazer era só de segunda a sexta. Quando chegava na sexta, ela quebrava o ciclo, porque aquilo era uma memória e um significado. E aí, nesse slide, eu posso mostrar isso para vocês como acontece. O que acontece na matriz passiva de formação de crença?
entra as informações no nosso cérebro, na nossa mente. E principalmente de 0 a 12. Através de TV, comida, programas, bebidas, músicas, ambientes, pessoas e filmes. Essa aqui é a base das crenças. Por aqui entram as informações que vão dar, que elas são através da nossa visão, sinestesia auditiva, que é através dos nossos sensores, né? Então, através da visão, sinestésico auditivo, eu formo um filtro de crenças. Ou seja, eu dou um significado para essas memórias, onde inclui tudo isso aqui. Formo a minha opinião, depois desse significado, formo um senso, formo uma convicção, formo as minhas crenças e o meu resultado. O que aconteceu com ela no caso do doce? O pai trazia o quê? As comidinhas, né? A bebida, que é o que ele trazia. Ela, de forma visual, sinestésica e auditiva, deu um significado para isso. Qual foi o significado que ela deu? Papai me ama. Ela se sentia importante, amada e pertencente. Isso formou o quê? A sua opinião, o seu senso, uma convicção de que quando ela está comendo os doces, ela é importante, ela é amada, ela é pertencente. E isso é o quê? A crença dela e o resultado. Ou seja, ela poderia fazer a dieta que ela quisesse. Quando chega sexta-feira à noite, dá uma vontade nela de comer todos os doces que o pai trazia. E aquilo acolhe, ela traz um sentimento bom para ela, um sentimento de satisfação, de pertencimento. Ou seja, é preciso ressignificar esta crença para que o resultado dela mude. Ana, tem como ressignificar? Claro que tem. E agora vamos linkar com o que a gente fala. Por que eu não faço uma meta? Porque talvez não me ensinaram. Talvez eu tenha um vácuo nesse sentido. Mas também, várias pessoas, talvez tu já viu fazendo meta e não realizou. Ou você talvez é essa pessoa. Porque para realizar uma meta, não basta ser só cognitivo. Tem um fundo emocional. A minha cliente tinha uma meta? Tinha. Era querer eliminar 10 quilos? Sim. Ela sabia o estado atual? Sim. Sabia o estado desejado? Sim. Sabe o que tem para fazer? Sabe. Mas a emoção engoliu ela. O significado que ela deu para uma memória da infância, que ela não tinha a menor noção do que carregava, engoliu ela. Fazia ela ter comportamentos que sabotavam o resultado que ela queria. Ok? E aí, Ana, como que muda isso? Bom, essa é uma matriz passiva de formação de crenças. Mas eu quero falar para você também uma crença, como que se forma, o que é um gatilho? Porque a crença, ela existe os gatilhos, né? Por exemplo, o dela é na sexta-feira, com doce. Agora, o que é um gatilho? Eu quero, por exemplo, te convidar a fechar os olhos agora e pensar na tua comida preferida. Pensa aí. Talvez, nesse momento, está passando um filme na tua frente, de várias comidas. Talvez você já escolha uma. Se estiver passando um filme de várias comidas, eu quero que você escolha apenas uma. Possivelmente você já viu a imagem dela dentro da sua mente, do prato de comida que você gosta, do ambiente, do cheiro, do gosto. Possivelmente você está até salivando nessa hora. O que eu fiz? Nesse momento, eu acionei um gatilho bom em você. Eu fiz a sua mente lá num gatilho com uma pergunta. E é assim que a nossa mente funciona, as nossas crenças. Quando nós estamos em ambientes, quando nós estamos em lugares, quando nós sentimos cheiro, quando nós vimos pessoas, ouvimos vozes, as nossas crenças que estão instaladas, que é como um programa rodando dentro do nosso cérebro, eles vão trazer resultados. Às vezes nós chegamos em algum ambiente, olhamos para algumas pessoas e a gente fala, não fui com a cara dessa pessoa. Alguns até dizem, meu santo não bateu com ela. Por quê? Se você nunca conversou com ela, se você não sabe quem ela é, se você nunca ouviu a história dela, o que faz tu pensar que você não gosta dela? Eu vou te explicar. É porque essa pessoa possivelmente se parece com alguém que você já teve algum desafio. Alguém que você não gosta, alguém que machucou você. Só que você não tem a consciência, como você não tinha consciência até agora, antes de eu falar da comida. Agora que você teve a consciência de que você vê uma imagem com uma pergunta.
E assim vão sendo as nossas crenças. Estou diante de um desafio de fechar um negócio e não consigo. Era tão fácil, já estava bem dizer fechado, e hoje eu não consegui fechar um negócio. Por quê? Crenças. As nossas crenças, elas nos movem. E agora, voltando para cá, essa eu falei da matriz passiva. É aquilo que está ao redor, que eu não tenho consciência. Uma música que está tocando está formando a minha crença. Um vídeo que eu assisto, um filme que eu assisto, uma roda de amigos, os ambientes que eu frequento, todos estão conectados à crença. O que é a crença? Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti sobre forte impacto emocional ou repetição. Por exemplo, se eu ver o meu pai e minha mãe brigarem todos os dias, quando eu chego dentro de casa, é bem possível que eu vou casar com alguém que a gente vai brigar diariamente. Que no ambiente de casa eu vou dar um jeito de viver aquele mesmo ambiente que eu vivia na infância. Vamos lá? Olha só, aqui temos a matriz ativa de formação de crenças. O que é a matriz ativa de formação de crenças? A matriz ativa de formação de crenças, ela vem através da minha comunicação, que gera o meu pensamento, que gera o meu sentimento, que gera minhas crenças. E isso aqui gera um resultado. Então, eu já tenho um drive rodando aqui desde criança sobre o que eu comunico. A minha comunicação gera pensamento, pensamento, sentimento, sentimento, a crença. E os meus resultados hoje. Anne, como que eu consigo mudar? Quando eu mudo a minha comunicação, mudo o meu pensamento. Quando mudo o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento, eu mudo a minha crença. Por isso, eu preciso mudar a minha comunicação a respeito de onde eu quero chegar. Eu preciso reconhecer onde eu estou. Quem não reconhece onde está, não tem mudança. Quem não reconhece os seus desafios, não consegue mudar. Porque se eu não tenho problema, por que eu vou mudar? Se o meu problema é o meu marido, se o meu problema é o meu filho, é a empresa que eu trabalho, são os meus funcionários, por que eu vou mudar? Então, primeiro eu preciso ter, sim, uma consciência de estado atual e olhar para dentro e entender quais são as minhas crenças a respeito de cada assunto na minha vida. Eu preciso entender. Olha só, o que é e como funcionam as emoções. Como que funcionam as nossas emoções? O que são essas emoções? Por exemplo, eu falei de uma criança no início. Se eu pegar uma criança aqui, colocar aqui em cima, e eu disser assim, vem cá, pula aqui com a mamãe, vem cá. O que essa criança vai fazer? Ela se joga. Por que ela se joga? Porque ela confia. E por que ela confia? Porque ela ainda não tem os filtros. Ela não vai pensar, e se a mamãe não me pegar? E se eu cair? E se eu me machucar? Ela não pensa, ela chega e pá, se joga. E a gente, quando convida, a gente pega. Só que se essa criança passar por uma experiência e ela cair no chão, ela nunca mais faz isso. E ela talvez não lembre desse tombo, porque ela era muito pequena. Só que ela perdeu a confiança. Em quem? Nas autoridades. Na pessoa que deveria amá-la e protegê-la. Então você imagina que um pai ou uma mãe que deveria amar e proteger, de repente está xingando, está batendo, está esculhambando com essa criança, tem comportamentos que são repugnantes. Como que essa criança vai crescer? Quem ela vai escutar? Quais são as experiências dessa criança? Você me entende? Então, eu preciso entender as minhas crenças. Quem sou eu? Quem sou eu? Por exemplo, vamos lá. Meu pai era funcionário público. Então, concursado, funcionário público. Quais são as crenças dele? Minha filha vai estudar para fazer um concurso público. Porque o concurso público é o que dá o quê? Uma estabilidade. Vai estudar. Então, toda vez que eu falei em empreender, eu tenho problema. Por quê? Porque empreender não é uma coisa legal. O que dá para gente uma estabilidade é um concurso público, é a crença dele. E eu respeito. Mas vocês entendem que na minha mentalidade, para mim empreender, eu vou ter que romper muita coisa que eu nem sabia que existia dentro de mim, inclusive um padrão. E é sobre isso. Quantas vezes nós queremos montar um negócio e nós não conseguimos?
Ah, eu vou montar uma padaria. Não consigo. Para quê? Como que eu vou montar? Qual é o passo a passo? O que vai ter nessa padaria? Onde ela vai ser? O que eu vou vender? Eu vou ter que me tornar o padeiro? Eu vou ser o gestor? Eu preciso entender do negócio. Só que eu não consigo nem colocar uma meta. Por quê? Porque eu não me vejo fazendo isso. Eu não tenho coragem nem de escrever no papel. E eu estou dando um exemplo aqui muito aleatório. Ok? Então vamos lá. O que acontece? Nós temos os nossos estímulos sensoriais, como eu já falei. Esses estímulos que é visão, audição, sinestesia, né? O paladar, o olfato. O que acontece? Esses estímulos sensoriais, eles nos levam para uma estrutura neural emocional. O que é isso, Ana? É o nosso sistema de crenças, ok? Está no nosso cérebro. Quando entra aqui a memória, eu dou o que para ela? Ela vem para a minha estrutura neural, ela faz um caldo químico aqui, onde eu dou o significado para ela. Toda memória tem um significado. Todo significado gera uma química neural, que são as sinapses neurais. Essa química, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ela, porque essa química, os estudos mostram que ela tem a força da cocaína no nosso corpo. Ou seja, nós somos viciados naquele sentimento. O que acontece? Quando eu sou viciada nesse sentimento, eu mudo o meu comportamento para receber a qualquer custo durante a jornada da minha vida. O que tu está dizendo, Ana? Que os ciclos se repetem. Como assim, Ana? Se os meus pais são separados, possivelmente na jornada eu vou me separar. Por quê? Porque eu vi, ouvi e senti. Qual foi o significado que eu dei para a separação? Ah, eles brigavam demais. Então, quando eles se separaram, foi um alívio para todo mundo. Qual é o significado? Bom. Separar é bom? É bom. Então, eu vou casar, logo dá um tempo, separa, porque separação é bom. Eu tinha uma cliente que era assim, separação para ela era ótimo. Por quê? Porque os pais brigavam demais. Quando se separaram, ela tinha 2 casas para ir, ela ganhava mais dinheiro, os pais davam mais atenção do que quando eles estavam casados, que estavam só brigando. Então ela já está no 3º casamento e ela casa e separa, e não entende o ciclo. Por quê? Porque emocionalmente separação para ela é algo bom. Vocês me entendem? Então esse ciclo, ele precisa ser quebrado, porque esse significado, ele gerou uma química. Esta química, que é a química neural, que são os neurotransmissores, os hormônios, a descarga elétrica, que é chamado de sinapses neurais, que são um caldo químico, que eles têm a força da cocaína. Isso daí faz o que com a gente? Ele move o nosso sentimento. E o nosso sentimento, ele é o responsável por as nossas ações, reações e comportamento. Então, se nós temos esse entendimento, nós podemos ter ações intencionais para alcançar os resultados que a gente quer. Se nós não temos esse entendimento, nós vamos ter apenas reações durante a nossa vida. Nós vamos reagir às circunstâncias e nós não vamos agir intencionalmente para sair e trazer o novo para a nossa vida. Então, eu quero te convidar a continuar assistindo essas aulas, entendendo o que são as crenças. Eu vou trazer, inclusive, durante a jornada, mais exemplos para você entender o que são as crenças, para você ter clareza na forma prática que são as crenças. Por que, Ana, que eu não consigo escrever no papel o meu objetivo, a minha meta? Talvez você não sonhe mais. Talvez você está acreditando que você nasceu para ser só isso aí, só o que é. Talvez você está aqui fazendo mais um curso e dizer, poxa, eu estou fazendo mais um curso, eu já fiz tantos. Eu já fiz tantos treinamentos, já fiz tantas imersões, mas eu quero te dizer que esse é diferente. E que se você colocar em prática o que nós estamos conversando aqui, eu tenho certeza que você muda os seus resultados rapidamente. Por isso, nós precisamos entender como que o nosso cérebro funciona. O porquê que eu devo fazer, por que eu não devo fazer. Ana, por que eu preciso escrever a minha meta? Porque quando você escreve a sua meta, você está desenhando na sua mente. Por exemplo, vou te convidar, fecha os teus olhos agora. Eu quero agora que você veja mentalmente na minha mão, eu tenho um elefante rosa, de bolinha branca, e eu não quero que você veja ele. É bem possível
que nessa hora você já enxergou na sua mente a figura desse bicho, um elefante rosa de bolinhas brancas. Como que você enxergou? Por aquilo que eu falei. Então, quando você fala, você cria na sua mente a sua realidade. A mesma coisa eu fiz com o alimento há pouco, quando eu te perguntei qual é a tua comida preferida. Anne, por que um elefante rosa de bolinha branca? Porque é um bicho exótico, porque é um bicho diferente que não existe, mas você já viu. Então significa que o que eu estou falando está criando na sua mente. Significa que o filme, a série que você ouve, que você vê, está criando na sua mente a sua realidade. Significa que a música que você escuta, que o ambiente que você frequenta, que as pessoas que você escuta te ajudam a criar a sua realidade. Ana, por que eu tenho que escrever a meta? Porque a tua mente está criando. Por isso que eu digo, escreve, desenha no papel, escreve a tua meta. Não importa se ela é um absurdo para o momento e a circunstância que tu está vivendo. Importa que você tenha claro onde você quer chegar. Porque o caminho, talvez tu não vai enxergar ele todo. Mas o passo a passo de como chegar lá vai acontecer. Por que, Ana, que a gente tem que escrever? Porque se eu escrevo, quando acontecer, eu digo, uau, meta cumprida. Eu consigo celebrar os pequenos ganhos para chegar lá. E se eu não sei nem para onde eu estou indo, eu nunca celebro nada, eu sou uma pessoa insatisfeita, amargurada. A minha química, esses meus sentimentos aqui, ó, estão sempre insatisfeitos. Estão sempre sendo ingratos, estão sempre buscando algo que eu nunca encontro. Por quê? Porque eu não tenho clareza para onde eu vou. Se eu perguntar para você, qual é a sua meta para o seu casamento? Casei, agora? Qual é a meta? É fazer uma viagem por ano? É me sentir respeitado? É me sentir amada, cuidada? Qual é a meta? Porque isso parece coisa básica do dia a dia. Mas muitas das vezes isso é um problema. Porque você nem consegue reconhecer que você tem ou que você não tem. Quais são as suas metas profissionais? Quanto você quer ganhar até o final do ano? Qual carro você quer ter? Quais as dívidas você quer pagar? Quais são as suas metas? Elas são incríveis? Elas são extraordinárias? Ou elas são metas medíocres? Que tipo de meta você tem? Quais são os seus objetivos? Quando que você quer conquistar isso? Talvez a sua meta seja engravidar. Existe uma dor tão grande emocional que te impede de fazer isso. Às vezes não tem uma dor emocional aparente, mas, por exemplo, o que é filho para ti? Ah, filho é gasto, é dinheiro, é preocupação. Quanta coisa nós temos ao redor de cada memória. Nós vamos aprofundar mais esse conteúdo no próximo encontro. Eu espero você.